Saudações pessoal, o meu nome é Geraldo, professor de Química deste canal Química em Série. Para hoje estamos no episódio 4, ainda estamos a falar da matéria. Essa é a parte 2 da matéria, onde na primeira aula, na parte 1, nós falamos da definição da matéria e falamos que não é matéria. Então, nas propriedades da matéria, nós vamos dar uma série de propriedades da matéria que diferencia da matéria daquilo que não é matéria. Então, se não assistiu o vídeo anterior, vá assistir, porque lá nós falamos daquilo que não é matéria. Então, com essa aula, você vai entender por que a energia não é matéria. Então, para começar, as propriedades da matéria estão divididas em 3 grupos. Primeiro grupo são propriedades gerais, segundo, propriedades específicas e terceiro, propriedades funcionais. Então, para falar das propriedades gerais da matéria, importa referir que as propriedades da matéria são as propriedades da matéria, aquelas gerais propriedades da matéria, são aquelas propriedades que tudo aquilo que é matéria possui, essas propriedades. Na ausência de uma delas, ou duas, assim, ou mais, isso não passa a ser matéria. Isso só passa a ser algo que existe, mas que não seja matéria, no caso da energia. E primeira propriedade deixada aqui pela química em série é a extensão. A extensão é sabido que toda matéria ocupa lugar no espaço, e esse espaço ocupado pela matéria é chamado por extensão. Um exemplo concreto, temos aí o tanque e temos aí esse bloco. Ambos os objetos, eles ocuparam determinado espaço, ocuparam lugar num certo espaço, e esse lugar ocupado no espaço é que é a extensão. A outra propriedade é a porção, é a massa, se é que é. A massa é a porção da matéria que forma um corpo. O fato daquela porção formar a matéria, ela também tem a tendência de ter um certo peso. Então, tendo um peso, esse peso pode ser menos pesado, pode ser mais pesado, mas peso é peso, que representa a massa de uma determinada matéria. Matéria é algo pesado, seja peso menor, assim como peso maior. Outra propriedade é impenetrabilidade. Essa impenetrabilidade está muito mais nas leis de Newton. Uma das leis de Newton diz que um corpo, aliás, 2 corpos, não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Assim como nós podemos observar essas moedas. Essas moedas têm a tendência de ocupar o mesmo lugar, o ponto material onde a primeira moeda ocupou, e que não é possível. Qualquer aquilo que é matéria respeita também essa regra da impenetrabilidade. É esta regra que o raio-x não cumpre, porque o raio-x tem a capacidade de ultrapassar o nosso corpo opaco, assim foge desta regra. Fugindo dessa regra, já não passa de ser matéria, já passa a ser algo que existe, mas que não seja matéria. Divisibilidade e indestrutibilidade. Isso o que quer dizer? Primeiro vamos explicar o seguinte, que na fase microscópica temos aquelas coisas que nós conseguimos ver, por exemplo, este milho. E essa propriedade, o que é que diz? A matéria pode ser dividida em porções cada vez mais menores. Isso significa que quando nós termos um conjunto de milho assim, ou melhor, um grão de milho, nós podemos moer o milho e se formar em farinhas, assim como nós podemos ver a imagem do lado direito. Tínhamos aqui o milho. Esse milho passou de um processo de moagem, foi moído esse milho e formou a farinha. Então, o que eu quero que o meu estudante aqui tenha em mente é de que este milho, se nós querermos pegar um grão desse milho e esmagarmos, também vai se tornar mais pequeno ainda, tornando a farinha mais fina. Então, cada vez mais que um grão de farinha que a gente obtiver, esmagar, sempre será mais pequeno até chegar à fase microscópica, onde nós só podemos conseguir observar através do microscópio. Isso quer dizer que a farinha, ou melhor, aquela parte do milho, nunca vai se destruir, nunca vai desaparecer. Eu sei que nós não vamos conseguir ver a olho nu, mas sim podemos conseguir ver através do microscópio. A outra propriedade da matéria, essas propriedades gerais, é a porosidade ou a descontinuidade. Toda matéria é porosa. Isso quer dizer, por mais que unidas que as partículas estejam, sempre haverá pequenos
espaços entre eles. Exemplo concreto, temos aí o bloco, temos aí o becker e temos aí esse esquema aqui do lado direito. Mas primeiro começamos pelo bloco. Imagina, na altura em que você rega o bloco, tem aquela tendência de encher a água nessas bocas do bloco. Mas em nenhum momento aquela água para ali. A água sempre tem a tendência de penetrar do bloco e sobressai por baixo do bloco. Aquilo é um exemplo concreto da porosidade ou a descontinuidade da matéria. Então, se for um recipiente destes, por mais que seja um prato de Lillois ou um prato, qualquer tipo de prato, assim como qualquer tipo de recipiente, por exemplo, esse becker, temos aí uma solução. Aquela solução ali com esse becker, nós se formos a deixar em um lugar qualquer, no período de 15, 30 dias por aí, nós vamos observar que por baixo do becker, assim no espaço que o becker for ocupar, vamos detectar a umidade. Aquela umidade é o exemplo concreto de que o becker é corrosivo também. Assim como nós podemos ver essa pedra aqui do outro lado, esse esquema mostra o exemplo concreto como é que fica a porosidade numa matéria. Uma parte tem um grão, outro lado tem o poro, assim sucessivamente e se forma a matéria. Por mais que essa matéria, ou seja, por mais unida que as partículas de uma matéria estejam, sempre haverá pequenos espaços entre eles, que esses espaços são chamados de poros. E outra propriedade geral é a inércia. É sabido que um corpo não pode modificar seu estado de movimento ou de repouso, excepto se sobre ela efetuar alguma força externa. Assim como nós podemos ver o exemplo do lado esquerdo, temos uma subida aí, na qual essa subida tem um carro com alguns corpos dentro desse carro. Isso quer dizer que dentro dessa descida, no intervalo todo dessa descida, este carro não há de parar sem que uma força externa venha barrar esse movimento do carro. Assim como nós podemos ver no exemplo, a seguir lá embaixo, o carro foi barrado e o carro ficou em repouso. E o que estava dentro do carro passou a estar em movimento. Por que o que estava dentro do carro passou a estar em movimento? Porque alguma força externa atuou sobre o carro e fez com que o corpo que estava ou que está dentro do carro esteja em movimento. Essa é uma das leis da inércia. Também essa imagem daqui do lado direito, ela também no intervalo todo dessa subida aqui, ao descer dessa bola, ela só pode parar assim que uma força externa sei que atue sobre ela. E outra propriedade é a compressibilidade e a expansibilidade. Essa propriedade explica muito mais quando for um lugar fechado. Isso acontece mais com fluido, assim como o ar. Isso quer dizer, suponhamos numa seringa. Uma seringa, quando nós formos a comprimir aquela seringa, aquele espaço vazio ali, quando nós comprimimos, sempre tem a tendência das partículas lá no interior dessa seringa parecerem ser muitas por causa da compressão. E se formos a expandir aquela seringa, a tendência daquelas partículas dentro da seringa é de se manifestarem como se fossem poucas partículas, mas na verdade o mesmo número das partículas da compressão, assim da expansão, são as mesmas, mas a diferença que existe é do tipo de movimento aplicado neste caso. 2. Temos as propriedades específicas da matéria. Na natureza das substâncias, é determinada por um conjunto específico de propriedades. São divididas em 3. E essas propriedades são físicas, organolépticas e as propriedades químicas. Então, nas propriedades físicas, olhamos muito mais pela temperatura, difusão, ebulição, calor específico, densidade, a massa específica, a dureza, aquelas coisas. Assim como nós podemos ver aqui a primeira propriedade específica, o calor específico. Temos essa tabela aí onde cada substância tem apenas um calor específico só para esse tipo de substância. Assim como nós podemos ver este exemplo aqui. E outra propriedade que é a densidade ou massa específica. Essa
é olhada muito mais como a razão entre a massa e o volume. Isso mede a massa de um dado material contido em um dado volume, tomando por unidade geralmente o grama por centímetros cúbicos. E a sua expressão matemática temos aí a densidade igual a massa sobre volume. Você só chuta aí nos dados e pega o valor da massa, o valor do volume, você adquire a densidade. Assim como você pode procurar aí o volume, a massa, através dessa expressão matemática. E a dureza? A dureza nós sabemos que é a resistência ao risco. Algumas substâncias podem ser menos resistentes ao risco que outras. Dizemos que o quartz o mais duro que o aço e que este é mais duro que o grafite. Mas na verdade eu dei aqui o exemplo desse diamante, porque nós sabemos que diamante é muito duro. Só trouxe esse exemplo aí só para poder ilustrar o verdadeiro significado da dureza. Então, temos também a ductilidade. A ductilidade é a propriedade apresentada por algumas substâncias de poderem ser transformadas em fios. Exemplo de fio de cabo. Assim como nós podemos ver no exemplo. Temos aí o exemplo concreto. Esse cobre foi transformado em fio. E maleabilidade. Maleabilidade é a propriedade que certas substâncias apresentam de poderem ser transformadas em lâminas. Exemplo, lâmina de ouro. Essa lâmina é aquela mesma, é o exemplo concreto daquela lâmina que o cientista Rutherford usou para o bombardeio na descoberta da estruturação exata do átomo. E temos a forma cristalina. A forma cristalina ela está muito mais focada em a organização dos átomos. Íons ou moléculas de uma substância é uma estrutura geométrica definida. Assim como nós podemos ver, essa estrutura geométrica que nós temos aí é o exemplo concreto desta propriedade. E para propriedades organolépticas, essas propriedades são aquelas propriedades que certas substâncias têm de impressionar nossos sentidos, como cor, sabor, odor e brilho. Assim, no lado esquerdo temos aí um conjunto de vegetais e frutas, onde nós temos aí várias cores, temos aí vários sabores, temos aí vários odores. Por aí é um dos exemplos. Eu achei melhor colocar uma imagem onde tem muitas cores de diferentes sabores, por aí para exemplificar corretamente a propriedade organoléptica. Assim como o brilho também faz parte dessas propriedades organolépticas. Por isso, do lado direito coloquei aí uma queda de brilhos. Não sei do que são esses brilhos, mas é o exemplo concreto do brilho. E temos ainda as propriedades químicas. Essas propriedades químicas são detectadas com as transformações das substâncias, isto é, reações químicas. Tem reações como combustão e oxidação. Assim como nós podemos ver no nosso lado esquerdo da tela, temos aqui a corrosão desses pregos. Essa corrosão é o exemplo concreto da oxidação do ferro, que resulta na corrosão do metal. E temos aqui no nosso lado direito essa combustão dessa barra como é que posso dizer, como é que posso explicar? Sim, é uma barra de madeira, sim, é uma combustão. Também é uma reação química, assim como as outras reações, sim, as outras reações, transformações das substâncias. E por último temos as propriedades funcionais. Essas propriedades funcionais permitem agrupar substâncias conforme o seu comportamento, ou seja, pela formação química dessas substâncias. Mas tem 4 grupos que caracterizam exatamente essas propriedades funcionais. Esses grupos das propriedades funcionais são ácidas, básicas ou hidróxido, sais e óxidos. Mas primeiro nós vamos falar dos óxidos, ou melhor, dos ácidos. Os ácidos
está muito mais para vitaminas. Vitaminas, assim como nós podemos ver o exemplo aí na tela, temos aí a vitamina C. Muita coisa que está aí é de vitamina C, que temos aí os nossos citrinos. E base ou hidróxido, essas são substâncias como soda acústica. Mas aqui temos o hidróxido de sódio, que temos aqui na tela como o exemplo. E assim como sais, os sais são resultados das reações de ácido e base. Como exemplo concreto, nós colocamos o sal da cozinha, que é um dos comportamentos de algumas substâncias químicas. E por último, temos os óxidos. Os óxidos são comuns em rochas. A grande maioria delas nós podemos encontrar ao extrairmos o ferro. Por isso, um dos exemplos mais concretos, eu coloquei isso, algo que parece lama, mas na verdade não é lama, é o hidróxido de ferro vermelho. E para hoje, deixo o meu muito obrigado a você, que é o meu muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final, o meu muito obrigado para você que partilha os meus vídeos. E te espero na próxima aula, onde nós vamos continuar com a matéria na terceira parte. Compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like para o mesmo objetivo. Obrigado por assistir o vídeo. Assista sempre. Até a próxima aula ou vídeo. Obrigado e até mais.